30 conflitos. 30 guerras prontas para explodir em um único ano. Esse não é um número inventado, não é teoria. É o que os especialistas em geopolítica acabam de confirmar para 2026. Enquanto você assiste a este vídeo, nações se armam, alianças se formam, e o mundo caminha para algo que os profetas descreveram há mais de 2000 anos. E se eu te dissesse que tudo isso já estava escrito, que Isaías viu, que Daniel revelou, que Jesus alertou? O que você vai ver agora não é ficção. É a convergência mais assustadora entre profecia e realidade que já aconteceu na história humana. 2026 não é apenas mais um ano. É o ano que os profetas viram. Antes de continuarmos, preciso que você entenda algo. Este vídeo não foi feito para causar medo, foi feito para abrir seus olhos. A Bíblia não trata o futuro como entretenimento. Ela fala do que está por vir com um propósito espiritual: despertar, chamar ao arrependimento, fortalecer a esperança e conduzir o povo de Deus à perseverança. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se esse tipo de conteúdo toca seu coração, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo revelações como essa. Agora, preste muita atenção. O que vou te mostrar não são especulações, são fatos conectados a profecias. São eventos reais de 2026, comparados palavra por palavra com o que foi escrito há milênios. Você vai ver como Mateus 24 descreve exatamente o cenário que estamos vivendo, como Daniel, capítulo 12, fala de um tempo de angústia sem precedentes, como o livro do Apocalipse traça um mapa do que está acontecendo agora. Mas não vou te contar tudo de uma vez. Primeiro, você precisa entender como chegamos até aqui. Janeiro de 2026. O mundo acorda para um cenário que poucos imaginavam possível. Na Europa Oriental, a guerra continua. O que começou como um conflito regional se transformou em uma ferida aberta que sangra há anos. Milhões de refugiados, cidades destruídas, economias colapsadas. No Oriente Médio, a tensão nunca foi tão alta. Israel cercada por inimigos, o Irã expandindo sua influência, a Síria em ruínas, o Líbano instável, e por trás de tudo, potências globais movendo suas peças como em um tabuleiro de xadrez. Mas isso é apenas o começo. Especialistas em segurança internacional acabaram de divulgar um relatório assustador. O mundo tem cerca de 30 possibilidades de conflitos armados em 2026. 30. Da América do Sul à Ásia, da África ao Pacífico. Grandes potências econômicas e militares tentando impor sua influência por meio de guerras, sanções e ataques. E sabe o que é mais perturbador? Jesus descreveu exatamente isso. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram: Mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? A resposta de Cristo foi direta. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. 30 conflitos em um único ano. Nação contra nação, reino contra reino. Coincidência? Mas Jesus não parou aí, ele continuou. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Princípio das dores. Em grego, a palavra usada é odin, as dores de parto. Você sabe o que acontece com as dores de parto? Elas começam espaçadas, suportáveis, quase ignoráveis. Mas conforme o nascimento se aproxima, elas se tornam mais intensas, mais frequentes, mais impossíveis de ignorar. É exatamente isso que estamos vendo. Os sinais não estão diminuindo, estão se multiplicando. Agora vou te mostrar 7 sinais específicos que estão acontecendo em 2026
e que foram profetizados na Bíblia. Preste atenção em cada um deles. Sinal número 1. A multiplicação dos conflitos. Já falamos sobre os 30 conflitos potenciais, mas há algo mais profundo aqui. O profeta Joel, no capítulo 3, escreveu: Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, convoquem os guerreiros, todos os homens de guerra se apresentem. Forjem espadas de suas enxadas e lanças de suas foices. Até o fraco diga, eu sou forte. Você percebe o que está escrito? Até nações fracas estão se armando. Países que nunca tiveram poder militar agora investem bilhões em armamentos. O mundo inteiro está se preparando para algo. E Joel continua: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo. O vale da decisão, o momento em que cada ser humano terá que escolher de que lado está. 2026 não é apenas um ano de conflitos, é um ano de decisões. Sinal número 2. A instabilidade econômica global. Enquanto as guerras se multiplicam, a economia mundial treme. Inflação em níveis históricos, moedas perdendo valor, o custo de vida disparando, famílias inteiras sem conseguir comprar alimentos básicos. O livro do Apocalipse, capítulo 6, descreve o terceiro selo sendo aberto. João vê um cavalo negro e ouve uma voz que diz: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. João está descrevendo um tempo em que um homem trabalharia o dia todo apenas para comprar comida para uma refeição. Isso não é mais profecia distante, isso é manchete de jornal. Em 2026, milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam exatamente essa realidade, trabalhando apenas para sobreviver, sem conseguir avançar, sem conseguir prosperar. O sistema está sendo preparado. Sinal número 3. Terremotos em vários lugares. Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares. Nos últimos anos, a atividade sísmica global aumentou de forma alarmante. Terremotos devastadores atingindo regiões que antes eram consideradas estáveis. Vulcões despertando após séculos de dormência. Em 2025, o mundo testemunhou uma série de eventos sísmicos que deixaram cientistas preocupados. E 2026 começou com a mesma intensidade. A própria Terra parece gemer. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. A criação está em agonia, esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Sinal número 4. O aumento da perseguição religiosa. Este talvez seja o sinal mais ignorado. Em 2026, cristãos são perseguidos em mais de 60 países ao redor do mundo. Igrejas são fechadas, pastores são presos, fiéis são mortos simplesmente por confessar o nome de Jesus. Jesus alertou em Mateus 24, então vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte, e serão odiados por todas as nações por minha causa. Por todas as nações. Não apenas por algumas, por todas. E ele continuou: nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor esfriando. Igrejas divididas, famílias separadas, irmãos se voltando contra irmãos. Você está vendo isso acontecer? Sinal número 5. O engano global. Jesus começou sua resposta sobre os sinais do fim com uma advertência específica. Cuidado, que ninguém os engane. Engano. Essa foi a primeira coisa que ele mencionou. Não guerras, não fomes, não terremotos. Engano.
Vivemos na era da informação, mas também na era da desinformação. Verdades são chamadas de mentiras. Mentiras são celebradas como verdades. O certo é chamado de errado, e o errado é aplaudido como progresso. Isaías profetizou: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. 2026 é o ano em que o engano atinge seu ápice. Ideologias que contradizem a palavra de Deus são ensinadas como virtude. A fé é ridicularizada. A verdade é perseguida. Mas Jesus prometeu: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sinal número 6. A preparação para o governo global. Este é um dos sinais mais controversos, mas impossível de ignorar. O mundo caminha para uma centralização de poder sem precedentes. Sistemas de pagamento digital avançando, identificação biométrica se tornando padrão, tratados internacionais que transferem soberania nacional para organismos globais. O livro do Apocalipse, capítulo 13, descreve um sistema onde ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca específica. Por séculos, estudiosos se perguntaram como isso seria possível. Em 2026, a resposta é óbvia. A tecnologia já existe, a infraestrutura está sendo construída e a narrativa está sendo preparada. Não estou dizendo que a marca da besta já está aqui. Estou dizendo que o caminho está sendo pavimentado. E quem tem olhos para ver, vê. Sinal número 7. Israel no centro de tudo. Talvez o sinal mais importante de todos. Toda a profecia bíblica sobre o fim dos tempos tem um denominador comum: Israel. Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. Em 1948, Israel renasceu como nação, algo que nenhum outro povo na história conseguiu após 2000 anos de dispersão. Em 1967, Jerusalém voltou às mãos judaicas. E em 2026? Israel está cercada por inimigos. A tensão nunca foi tão alta. O mundo inteiro observa e as nações se posicionam. O profeta Zacarias escreveu no capítulo 12: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Todas as nações, contra Jerusalém. Olhe para os noticiários, olhe para as votações na ONU, olhe para o isolamento crescente de Israel. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora preciso te levar a uma das profecias mais impressionantes da Bíblia. O profeta Daniel viveu há mais de 2500 anos. Ele serviu reis pagãos na Babilônia e recebeu visões que atravessaram milênios. No capítulo 12 do seu livro, Daniel recebe uma revelação sobre o tempo do fim. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Um tempo de angústia qual nunca houve. Jesus usou praticamente as mesmas palavras em Mateus 24. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. 2 profetas, separados por séculos, descrevendo o mesmo período. Um tempo de angústia sem paralelo na história humana. Estamos nesse tempo? Ainda não em sua plenitude, mas os sinais indicam que nos aproximamos rapidamente. Daniel continua: Nesse tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Há um livro, o livro da vida, e há nomes escritos nele. O seu nome está lá? Mas algo extraordinário acontece em seguida. Daniel, um dos profetas mais sábios da história, não entende completamente o que viu.
Ele pergunta: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E a resposta que recebe é impressionante. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Fechadas e seladas, até o tempo do fim. Por séculos, estudiosos leram Daniel e não compreendiam totalmente. As profecias pareciam enigmáticas, distantes, impossíveis de decifrar. Mas à medida que o tempo do fim se aproxima, os selos estão sendo abertos. O que era mistério está se tornando claro. Daniel recebe uma última revelação. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Você quer entender? Você quer estar entre aqueles que veem os sinais? Ou prefere fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo? 2026 não é um ano qualquer. É um ano de revelação. O que estava selado está sendo aberto. Mas eu não posso terminar este vídeo sem te mostrar a outra parte da história. Porque se você prestou atenção até aqui, pode estar sentindo medo, pode estar angustiado, pode estar se perguntando: o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com minha família? Ouça o que Jesus disse logo depois de descrever todos os sinais do fim. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Você ouviu isso? Não abaixe a cabeça, levante-a, porque a redenção está próxima. Os mesmos sinais que aterrorizam o mundo são os sinais que devem encher de esperança o coração dos filhos de Deus. É como a mulher em trabalho de parto. As dores são intensas, o sofrimento é real, mas cada contração a aproxima do momento mais lindo, o nascimento de uma nova vida. O mundo está em trabalho de parto. E o que está prestes a nascer é o reino eterno de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4. O Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Esse é o fim da história para aqueles que pertencem a Cristo. Não destruição, não abandono, não medo, mas eternidade com o Rei dos Reis. Paulo termina o capítulo com uma instrução. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Este vídeo não foi feito para te assustar. Foi feito para te consolar. Para te lembrar que, independentemente do que aconteça no mundo, há uma esperança que não pode ser abalada. Mas essa esperança tem uma condição. Ela pertence àqueles que estão em Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tudo que eu te mostrei está se cumprindo, se os sinais estão se multiplicando, se o tempo está se esgotando, o que você está fazendo com a sua vida? Porque existe uma realidade que não podemos ignorar. Nenhum de nós sabe quanto tempo ainda temos. Pode ser que o Senhor volte ainda nesta geração. Pode ser que você encontre a eternidade antes disso. Mas uma coisa é certa: o momento de decisão é agora. Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. As prudentes levaram azeite extra para suas lâmpadas. As insensatas não se prepararam. Quando o noivo chegou à meia-noite, as prudentes entraram para as bodas, mas as insensatas ficaram de fora. E quando bateram na porta, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos, a resposta foi devastadora: em verdade vos digo que não vos conheço. Aquelas virgens não eram inimigas do noivo. Elas estavam esperando por ele. Elas conheciam a história, mas não estavam preparadas. E você? Está preparado? Não estou perguntando se você frequenta uma igreja. Não estou perguntando se você conhece histórias bíblicas. Estou perguntando se você tem um relacionamento vivo com Jesus Cristo.
se Ele é seu Senhor, seu Salvador, seu tudo. Porque conhecer sobre Deus não é a mesma coisa que conhecer Deus. O profeta Joel deixou uma promessa que ecoa através dos séculos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve, não importa quão longe você se afastou. Se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Jesus disse no Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo, agora, neste momento. A pergunta não é se ele vai bater. A pergunta é se você vai abrir. 2026 pode ser o ano em que tudo muda. Pode ser o ano em que os sinais se intensificam de forma sem precedentes. Pode ser o ano em que o mundo finalmente percebe que as profecias eram verdadeiras. Mas também pode ser o ano em que você encontra a paz que ultrapassa todo entendimento. O ano em que você descobre que, mesmo em meio ao caos, há um refúgio. O ano em que você olha para os sinais e, em vez de tremer, sorri, porque sabe sua redenção está próxima. Se este vídeo tocou seu coração, se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo hoje, se você quer ter a certeza de que seu nome está no livro da vida, comente aqui embaixo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E se você já caminha com Cristo, deixe um amém nos comentários para que esta mensagem alcance mais vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir, porque o tempo é curto e o amor de Deus ainda está chamando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Maranata, o Senhor vem.